Pai eterno e poderoso, nós entramos agora na Tua presença, não por mérito humano, mas pelo sangue de Jesus, que nos garante acesso ao Teu trono de graça. Em nome de Cristo, nos colocamos de pé espiritualmente, mesmo que as circunstâncias tentem nos fazer cair. Hoje não levantamos apenas uma oração comum, levantamos um clamor baseado em Efésios 6, uma oração que ativa o mundo espiritual, que reposiciona a alma e que faz o inimigo recuar, porque quando oramos a Tua palavra, o céu se move e as trevas perdem território. Senhor, nós vestimos agora toda a armadura de Deus, não uma parte, não um pedaço, mas toda a armadura. Cingimos os nossos lombos com a verdade, porque a mentira não tem mais espaço na nossa mente, na nossa casa, nem no nosso coração. Que toda confusão, toda dúvida e toda distorção espiritual sejam quebradas agora, porque a verdade da Tua palavra nos sustenta e nos mantém firmes quando tudo tenta nos derrubar. Revestimo-nos da couraça da justiça, não da nossa justiça falha, mas da justiça que vem de Cristo. Onde o inimigo tenta acusar, condenar e trazer culpa, nós declaramos: estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação prospera, nenhuma palavra de condenação permanece, porque a justiça de Deus guarda o nosso coração e impede que a culpa nos paralise. Calçamos os pés com o Evangelho da paz. Senhor, mesmo em meio às batalhas, escolhemos caminhar na paz que excede todo o entendimento. Que toda inquietação, todo medo do futuro e toda ansiedade sejam silenciados agora. Onde o inimigo tenta plantar caos, nós liberamos a paz. Onde ele tenta acelerar o desespero, nós caminhamos com passos firmes, guiados pelo Teu Espírito. Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Não alguns, não poucos, mas todos. Dardos de medo, de doença, de escassez, de fracasso, de abandono e de desânimo caem por terra agora. A fé se levanta como uma barreira invisível, porém poderosa, e declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Recebemos o capacete da salvação. Guarda nossa mente, Senhor. Guarda os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas decisões. Que toda opressão mental seja quebrada agora. Que todo pensamento de derrota, de desistência e de morte seja substituído pela esperança viva que vem da salvação em Cristo. Nós pensamos segundo o céu, não segundo as circunstâncias. Empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não estamos desarmados. A Tua palavra está viva, ativa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Com ela, cortamos laços espirituais, quebramos ciclos repetitivos, desfazemos obras malignas e declaramos vida onde antes havia sequidão. Quando a palavra é liberada, o inimigo não resiste. Senhor, nós oramos em todo tempo, no Espírito, com toda oração e súplica. Não cessamos, não recuamos, não nos calamos. A nossa oração não é fraca, não é vazia, não é mecânica. Ela nasce da fé, é sustentada pela palavra e respaldada pelo céu. Enquanto oramos, cadeias caem, portas se abrem e estratégias ocultas do inimigo são expostas e neutralizadas. Nós declaramos agora que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma força espiritual do mal prevalece contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso chamado e contra aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Onde o inimigo tentou ganhar espaço, ele perde agora. Onde ele tentou se infiltrar, ele é expulso. Onde ele tentou se esconder, a luz de Deus revela e dissipa. Pai, fortaleça-nos no Senhor e na força do Teu poder, não na nossa força limitada, mas no poder que vem do alto. Que o Teu Espírito nos desperte para uma vida de vigilância, discernimento e autoridade espiritual. Que não sejamos ingênuos diante das ciladas, mas também não sejamos dominados pelo medo, porque maior é aquele que está em nós. Nós declaramos que esta oração não termina aqui. Ela continua ecoando no mundo espiritual, continua trabalhando enquanto dormimos, enquanto caminhamos, enquanto respiramos. O inimigo sabe, quando Efésios 6 é orado com fé, ele perde espaço, perde influência e perde terreno.
E é por isso, Senhor, que agora, com o coração alinhado ao Teu, nós avançamos ainda mais fundo nesta oração, porque há áreas da nossa vida que precisam ser completamente tomadas pela Tua presença, há batalhas específicas que precisam ser enfrentadas com autoridade e há decisões espirituais que precisam ser seladas diante do céu. Senhor, nós avançamos ainda mais profundamente nesta oração, porque entendemos que a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam agir no invisível. Por isso, não lutamos de forma desordenada, lutamos posicionados, conscientes da autoridade que recebemos em Cristo. Onde antes havia cansaço espiritual, agora nasce um renovo. Onde havia desânimo, o teu sopro traz vida outra vez. Nós declaramos que todo o ambiente agora é tomado pela presença de Deus. Que este lugar, esta casa, este quarto, este coração sejam consagrados ao Senhor. Toda a influência contrária, toda a opressão silenciosa, toda a sensação de peso sem explicação, sai agora, porque a luz chegou. A presença do Espírito Santo ocupa cada espaço que antes era marcado por conflito, medo ou insegurança. Pai, revela as estratégias do inimigo que tentaram agir no oculto, aquilo que veio disfarçado de normal, aquilo que se repetiu como um ciclo, aquilo que tentou se instalar como rotina de dor, hoje é exposto pela Tua verdade. Nenhuma armadilha permanece escondida diante do Teu olhar. Dá-nos discernimento para perceber quando a batalha é espiritual e coragem para não recuar. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda palavra contrária lançada contra nós. Palavras ditas com intenção de ferir, palavras liberadas em momentos de ira, palavras que tentaram nos rotular, limitar ou definir nosso futuro. Nenhuma delas tem poder sobre quem está revestido da armadura de Deus. O que prevalece é o que o Senhor diz a nosso respeito. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados de lutar, aqueles que oram há tanto tempo e ainda não viram resposta, aqueles que permanecem de pé, mesmo com o coração ferido. Que agora sintam a Tua mão sustentando, o Teu abraço envolvendo, a Tua voz sussurrando: eu estou contigo. Que a fé seja reacendida e a esperança restaurada. Nós declaramos que a nossa casa é território do Senhor, que os nossos relacionamentos são guardados pelo céu. Onde o inimigo tentou semear divisão, mal-entendidos e frieza, agora o amor de Deus flui. Que haja reconciliação, diálogo, cura emocional e restauração. Nenhuma estratégia de separação prospera, porque o Senhor edifica aquilo que Ele mesmo uniu. Pai, guarda nossos pensamentos quando estamos sozinhos. Nos momentos de silêncio, quando a mente tenta nos levar para lugares de medo ou lembranças dolorosas, que o capacete da salvação esteja firme, protegendo nossa mente contra ataques sutis, pensamentos repetitivos e mentiras disfarçadas de verdade. Nós escolhemos crer no que o Senhor diz, não no que sentimos. Nós levantamos o escudo da fé novamente, porque sabemos que os ataques podem vir de formas inesperadas. Quando as notícias assustam, quando os diagnósticos preocupam, quando as portas parecem se fechar, nós declaramos: nossa confiança está no Senhor. A fé não nega a realidade, mas declara que Deus é maior do que ela. Senhor, ensina-nos a permanecer em oração, não apenas em momentos de crise, mas como estilo de vida. Que nossos lábios estejam alinhados ao céu, que nosso coração esteja sensível à Tua voz, que nossas decisões sejam guiadas pelo Teu Espírito. A oração nos mantém vigilantes, nos mantém firmes e nos mantém de pé. Nós declaramos que não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente, endireitando caminhos, quebrando resistências espirituais e abrindo portas que ninguém pode fechar. Mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Mesmo quando não sentimos, o Senhor está trabalhando. E por isso, não desistimos, não recuamos, não abandonamos a fé. Pai, nós consagramos também o nosso futuro diante de Ti. Tudo aquilo que ainda não entendemos,
Tudo aquilo que gera expectativa e até medo, nós colocamos em tuas mãos. Que nenhuma ansiedade nos domine, que nenhuma pressa nos conduza, que nenhuma decisão seja tomada fora da tua vontade. Nós confiamos no teu tempo e no teu agir. E enquanto continuamos nesta oração baseada em Efésios 6, nós sentimos que há áreas mais profundas sendo tocadas agora. Há fortalezas antigas que começam a estremecer, há limites espirituais que estão sendo rompidos. Por isso, não encerramos este clamor aqui, porque ainda há muito a ser declarado, há muito a ser liberado no mundo espiritual e há passos de fé que precisam ser dados a partir deste momento. Senhor, nós permanecemos em oração, porque entendemos que permanecer é tão poderoso quanto começar. Muitos iniciam bem, mas poucos continuam firmes. Por isso, hoje pedimos a graça da constância espiritual. Que a nossa fé não seja movida por emoções passageiras, mas sustentada pela certeza de que o Senhor governa todas as coisas, inclusive aquelas que ainda não compreendemos. Nós declaramos que todo cansaço acumulado ao longo do tempo é quebrado agora. O peso de batalhas prolongadas, o desgaste de esperar, a fadiga de lutar contra as mesmas situações repetidas vezes não terão a última palavra. O Senhor renova as forças dos que nele confiam. Onde havia exaustão, nasce novo vigor. Onde havia vontade de parar, nasce perseverança. Pai, nós trazemos diante de Ti as áreas da nossa vida que o inimigo tentou dominar em silêncio. Aquilo que ninguém vê, aquilo que não foi verbalizado, aquilo que ficou guardado no íntimo. Nada está oculto diante do Senhor. E agora, à luz da Tua presença, toda sombra perde força, toda prisão invisível começa a se romper, toda resistência espiritual começa a cair. Nós declaramos que não somos reféns do passado, as lembranças que tentam nos aprisionar, os erros que ainda ecoam na consciência, as feridas que parecem não cicatrizar, tudo isso é colocado aos pés da cruz. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer acusação. O ontem não define o hoje, e o hoje não limita o futuro que o Senhor preparou. Senhor, guarda-nos contra ataques sutis, aqueles que não vêm como tempestade, mas como desgaste lento, a indiferença espiritual, a distração constante, a perda gradual da sensibilidade à Tua voz. Que o nosso coração permaneça atento, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que nossa chama interior não se apague. Nós reafirmamos agora cada peça da armadura. A verdade continua nos sustentando, a justiça continua guardando nosso coração, a paz continua guiando nossos passos, a fé continua nos protegendo, a salvação continua afirmando nossa mente, a palavra continua sendo nossa arma. Nada foi retirado, nada foi danificado, nada foi perdido ao longo do caminho. Pai, nós intercedemos também por aqueles que caminham conosco, familiares, amigos, pessoas que amamos e que talvez estejam enfrentando batalhas silenciosas. Que a Tua mão alcance cada um deles agora. Que a oração se torne um muro de proteção ao redor de suas vidas. Que mesmo à distância, o agir do Senhor os envolva. Nós declaramos que nenhuma estratégia de atraso prosperará. O inimigo tenta confundir o tempo, gerar frustração, plantar a sensação de que nada está acontecendo. Mas nós confiamos, o Senhor trabalha no tempo certo. Cada promessa está viva, cada palavra liberada pelo céu está em movimento. Nada caiu no esquecimento. Senhor, ensina-nos a discernir quando é tempo de esperar e quando é tempo de avançar. Que não sejamos movidos pelo medo nem pela impulsividade, mas pela direção do Espírito Santo. Que cada passo seja dado com convicção, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Nós declaramos que o ambiente espiritual ao nosso redor está sendo transformado. Onde havia resistência, agora há abertura. Onde havia bloqueio, agora há passagem. Onde havia opressão, agora há leveza. O mundo espiritual reage à oração feita com fé,
e o inimigo reconhece quando alguém ora alinhado à palavra. Pai, nós nos colocamos em posição de vigilância, não como quem vive em alerta ansioso, mas como quem sabe que está em território de batalha e confia no comandante. Que nossos olhos espirituais estejam atentos, que nossa postura seja firme, que nossa confiança esteja no Senhor dos Exércitos. E enquanto continuamos declarando, percebemos que há níveis mais profundos sendo alcançados nesta oração. Há áreas do coração sendo alinhadas, há decisões sendo reposicionadas, há limites espirituais sendo ampliados. Por isso, não encerramos este momento agora, porque ainda há declarações que precisam ser feitas, há áreas específicas que precisam ser tocadas, e há uma autoridade que precisa ser ativada de forma ainda mais clara. Senhor, continuamos firmes neste clamor porque entendemos que a oração não é apenas um momento, é uma posição espiritual. Permanecemos de pé, não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque somos sustentados pelo Teu poder. Quando tudo ao redor tenta nos empurrar para o chão, a Tua palavra nos mantém eretos, vigilantes e conscientes de quem somos em Ti. Nós declaramos que toda voz contrária que tentou se levantar contra a nossa identidade espiritual perde força agora. Vozes internas, vozes externas, vozes do passado ou do presente não definem quem somos. O Senhor nos chama pelo nome, nos afirma como filhos e nos posiciona como soldados preparados para resistir no dia mau. Não somos improvisados na batalha, fomos treinados pelo Espírito. Pai, visita agora os lugares da nossa vida onde a fé foi atacada com mais intensidade. Aqueles momentos em que oramos e parecia não haver resposta, aqueles dias em que choramos em silêncio, aquelas noites em que o medo tentou falar mais alto. Que a Tua presença agora traga cura, restauração e uma nova perspectiva. Onde houve dor, nasce aprendizado. Onde houve espera, nasce maturidade. Nós declaramos que nenhuma derrota temporária define o desfecho da nossa história. O inimigo tentou usar falhas, atrasos e quedas como ponto final, mas o Senhor transforma tudo em processo. Cada passo, mesmo os difíceis, nos conduziu até aqui, e se estamos aqui é porque o Senhor ainda não terminou a obra. Senhor, alinha nosso coração com o Teu. Remove todo o orgulho espiritual, toda a autossuficiência disfarçada de fé, toda a dependência excessiva de estratégias humanas. Que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor. Que saibamos usar ferramentas, mas nunca substituir a intimidade contigo. A armadura só é eficaz quando o coração está rendido. Nós declaramos que toda brecha espiritual, conhecida ou desconhecida, é fechada agora. Onde houve negligência, traz vigilância. Onde houve descuido, traz discernimento. Onde houve exposição desnecessária, traz proteção. Nada que venha do inimigo encontrará acesso, porque a nossa vida está guardada pelo Senhor. Pai, fortaleça nossa vida espiritual nos dias comuns, não apenas nos dias difíceis. Ensina-nos a buscar a Tua presença quando tudo vai bem, a manter o altar aceso mesmo quando não há urgência aparente. Que não sejamos movidos apenas pela necessidade, mas pelo relacionamento. É na constância que o inimigo perde espaço sem perceber. Nós declaramos que a nossa fé não é frágil. Ela pode ser provada, pressionada e confrontada, mas não será destruída. Assim como o escudo absorve o impacto dos dardos, a fé absorve os ataques e permanece firme. Cada tentativa do inimigo de nos fazer recuar se transforma em mais convicção. Senhor, guarda-nos contra a comparação. Que não olhemos para a caminhada dos outros como medida para a nossa. Cada processo é único, cada batalha é específica, cada chamado tem seu tempo. Que não haja inveja, frustração ou pressa. O Senhor sabe exatamente onde nos encontrou e para onde está nos levando. Nós declaramos que o Espírito Santo governa nossas reações, que não respondamos ataques espirituais com armas carnais, que não enfrentemos batalhas espirituais com armas emocionais,
Que haja domínio próprio, sabedoria e discernimento em cada resposta, em cada palavra, em cada decisão. Pai, enquanto seguimos orando Efésios 6, sentimos que há uma expansão espiritual acontecendo. A visão se amplia, a sensibilidade aumenta, a autoridade se aprofunda. O que antes parecia confuso começa a ganhar clareza. O que antes parecia distante começa a se alinhar. E por isso não encerramos este clamor, porque ainda há níveis mais altos a serem alcançados, ainda há declarações que precisam ser liberadas, ainda há territórios espirituais que precisam ser ocupados, e ainda há algo que o Senhor deseja revelar antes de qualquer conclusão. Senhor, permanecemos neste lugar espiritual porque entendemos que há batalhas que só se vencem com perseverança. O inimigo resiste quando percebe que a oração não é superficial, quando vê que não estamos apenas repetindo palavras, mas declarando verdades eternas. Por isso não recuamos, não apressamos este momento e não tratamos este clamor como algo comum. Nós declaramos que todo ataque direcionado à nossa constância espiritual perde força agora. O inimigo tenta nos cansar para nos fazer parar, tenta nos distrair para nos afastar, tenta nos desanimar para nos silenciar. Mas hoje declaramos: continuaremos orando, continuaremos vigiando, continuaremos firmes. A persistência é uma arma poderosa no mundo espiritual. Pai, toca agora nas áreas em que fomos tentados a desistir. Sonhos que pareciam grandes demais, promessas que demoraram a se cumprir, chamados que trouxeram mais luta do que aplausos. Que o teu espírito reacenda aquilo que parecia apagado, que a chama volte a arder com força, não por emoção, mas por convicção. Nós declaramos que a nossa identidade em Cristo está protegida. Não somos definidos por momentos de fraqueza, nem por falhas isoladas, nem por opiniões humanas. Somos aquilo que o Senhor diz que somos, revestidos, chamados, fortalecidos e sustentados. Nenhuma tentativa de confusão espiritual prosperará. Senhor, guarda-nos contra o orgulho quando vencemos e contra a culpa quando erramos. Ensina-nos a caminhar em equilíbrio, reconhecendo que toda vitória vem do Senhor e que toda restauração também procede da Tua graça. Que não nos exaltemos além do que convém, nem nos diminuamos abaixo do que o Senhor estabeleceu. Nós declaramos que todo espírito de medo está sendo confrontado agora. Medo do futuro, medo de perder, medo de tentar novamente, medo de confiar. O medo não governa quem está vestido com a armadura de Deus. Onde o medo tentou se instalar, agora entra a fé. Onde ele tentou paralisar, agora nasce coragem. Pai, fortalece nossa sensibilidade espiritual. Que possamos discernir quando o ataque vem disfarçado de cansaço emocional, quando a batalha se apresenta como simples desânimo, quando a oposição se esconde em pequenas concessões. Dá-nos olhos atentos, coração vigilante e espírito sensível. Nós declaramos que cada oração feita até aqui não caiu no vazio. Nada se perdeu, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhum clamor foi esquecido. O céu registra cada palavra, cada intenção, cada suspiro do coração. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, confiamos que o Senhor está agindo nos bastidores. Senhor, alinha também nossa linguagem, que nossas palavras diárias estejam em concordância com aquilo que declaramos em oração. Que não destruamos com a boca o que estamos construindo no Espírito. Que haja coerência entre fé, atitude e confissão. Nós declaramos que a nossa caminhada espiritual não será marcada por altos e baixos extremos, mas por crescimento contínuo. Mesmo nos dias difíceis, permaneceremos. Mesmo nos dias silenciosos, confiaremos. Mesmo quando o caminho parecer estreito, avançaremos, porque o Senhor vai à nossa frente. Pai, reconhecemos que ainda há áreas que precisam ser totalmente rendidas. Há decisões que ainda precisam ser colocadas no altar. Há lutas que ainda exigem posicionamento claro. E por isso permanecemos aqui, atentos à Tua voz, sensíveis à Tua direção, prontos para ouvir, obedecer e declarar aquilo que o céu está liberando neste tempo.
Enquanto continuamos nesta oração fundamentada em Efésios 6, percebemos que o Senhor ainda deseja tratar pontos específicos, fortalecer áreas sensíveis e conduzir este clamor a um nível ainda mais profundo. Não encerramos agora, não concluímos este momento, porque ainda há revelações a serem liberadas, ainda há territórios espirituais a serem ocupados e ainda há algo que precisa ser declarado antes de qualquer final. Senhor, agora caminhamos para o fechamento deste clamor com o coração cheio de reverência, conscientes de que nada do que foi liberado aqui é em vão. Cada palavra declarada, cada verdade afirmada, cada trecho de Efésios 6 orado com fé produziu movimento no mundo espiritual. O inimigo perdeu espaço não porque gritamos mais alto, mas porque permanecemos alinhados à tua palavra, firmes na autoridade que vem do céu. Nós selamos esta oração declarando que permanecemos vestidos com toda a armadura de Deus. Não a retiramos ao final deste momento, porque a batalha não termina quando o vídeo acaba. Levamos essa armadura para o nosso dia, para as nossas decisões, para as nossas conversas, para nossos pensamentos e para cada passo que damos. Continuamos vigilantes, firmes e posicionados. Pai, declaramos que aquilo que foi tocado hoje não voltará ao estado anterior. Onde houve libertação, não haverá retrocesso. Onde houve clareza, não haverá confusão. Onde houve fortalecimento, não haverá enfraquecimento. O teu agir é completo, profundo e contínuo. O inimigo reconhece quando um território foi consagrado e não consegue retomá-lo. Nós declaramos que a fé que se levantou aqui continuará ativa, mesmo quando os desafios surgirem, mesmo quando a pressão tentar aumentar, lembraremos deste posicionamento. Lembraremos que não estamos sozinhos, que não lutamos no escuro e que não enfrentamos as batalhas sem direção. O Senhor é a nossa força e a nossa defesa. Pai, guarda cada